né, um aplicativo que eu criei. E o título dessa palestra, né, ou desse bate-papo, dessa aula é que você não precisa estar pronto. Como que eu criei um aplicativo viral, mesmo estando com o braço quebrado? Alguém aqui já quebrou o braço alguma vez na vida? Pode só dar um joinha, Já. assim, já, né? Legal. Antes, permita-me apresentar novamente, né? Sei que a maioria me conhece, né? Me chamo Pedro Henrique, tá? As minhas formações, eu sou técnico em informática, pelo Instituto Federal, sou bacharel em sistema de informação pela Unicatólica, sou especialista em docência pelo Instituto Federal do Espírito Santo, sou professor tanto na FASEC, dando aula no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, tanto no IFTO, e atualmente, né, trabalho também, tomei posse no concurso e trabalho como analista de sistemas na Agência de Fomento do Estado do Tocantins. Possuo algumas certificações, tá? Certificações na nossa área é muito importante, gente. Então, sou certificado pela Microsoft em Power Platform, que é o Power BI, Power Apps. Sou reconhecido pela Microsoft como MAI Expert, que é um título que a Microsoft concede a professores que conseguem inovar na sala de aula. Sou educador da AWS, da Amazon, e também sou instrutor da Cisco, tá? Já tem mais de um ano que eu sou instrutor na Cisco. Tenho um canal no YouTube, né? Professor Pedrão TI, e essa aqui é a minha rede social. Mas hoje, pessoal, a história não é especificamente sobre os meus diplomas ou os meus títulos. Eu vou falar para vocês que o meu maior acerto aconteceu no meu momento de maior vulnerabilidade. Eu era um estudante de faculdade, tinha pouca experiência, não tinha estrutura perfeita e ainda estava com o braço quebrado. Foi nesse momento que surgiu uma grande ideia, tá? Como que vai ser o roteiro, tá? Da minha palestra com vocês, da minha aula. Primeiro eu vou contextualizar onde eu estava, depois eu vou falar sobre a ideia, depois eu vou mostrar o aplicativo e como ele viralizou, tá? Lembrando, pessoal, que é um bate-papo, se alguém durante a palestra quiser conversar, falar alguma coisa, tá? Fiquem à vontade, só levante a mãozinha ou abra o microfone, como vocês preferirem, tá? Antes de tudo, eu vou contar um pouco da minha história de vida. Quando eu tinha 14 anos de idade, não, um pouco antes, quando eu tinha 10 anos de idade, eu perguntei para minha mãe, eu morava no interior do estado de Tocantins, e aí eu fiz uma belíssima pergunta para minha mãe. Eu falei assim, mãe, eu sou bonito? Aí ela olhou no fundo dos meus olhos e me disse, meu filho, não existe pessoa feia. Existe pessoa que não estuda e que não toma banho. Mas meu filho está estudando, né? E está tomando banho, né? Então meu filho é bonito. E eu internalizei que se eu quisesse ser bonito, eu teria que estudar. E com essa ideia, gente, quando eu tinha 14 anos, eu me mudei de cidade. Morava no interior de Tocantins e me mudei para Palmas. Eu vim morar com a minha irmã e vim morar com ela justamente para estudar, na época no Instituto Federal. Eu fiz ensino médio junto com o curso técnico informática. Entrei com 14 anos, me formei entre os 16 e os 17, e assim que eu saí do ensino médio, eu já adentrei na faculdade, que foi na Católica. Entrei porque eu ganhei uma bolsa pelo ProUni, e aí entrei na faculdade. E aí, na época, pessoal, eu era, né, estudante de faculdade ali, né, meio quebrado, né? Então, eu precisava trabalhar, eu trabalhava o dia todo, né? Trabalhava de manhã e de tarde. E à noite eu ia para a faculdade. Então, por muitas das vezes, eu chegava na faculdade com sono, cansado. O professor começava a aula às 7h30, 7h30 eu dormia, quando dava 9h30 na hora da chamada eu acordava. Isso aconteceu algumas vezes comigo. Então, eu até entendo os alunos, né? Que, que estudam à noite e às vezes estão muito cansados e trabalham o dia todo também. E eu tinha pouca experiência, né? Pouca experiência. E aí fui fazendo a faculdade, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Quando chegou
no sexto para o sétimo período, eu precisei fazer uma cirurgia no braço, porque eu quebrei o braço e precisei fazer uma cirurgia. E nisso eu peguei 15 dias, tá? 15 dias de atestado do trabalho, né? Na verdade, eu já estava pegando as férias do trabalho e peguei mais o atestado para recuperar da cirurgia. E aí na faculdade eu fiquei esses dias sem ir, né? Depois eu coloquei atestado, né? Recuperei as presenças. E nesses 15 dias, pessoal, eu fui lá para o interior, para a casa da minha mãe, e fiquei lá. Aí você imagina, o que que você faz, né? Com o braço quebrado, embora tivesse quebrado, eu conseguia mexer os dedos ainda, né? Mesmo ele estando engessado. Com o braço quebrado, né? E no interior, eu fui o quê? Foi assistir filme, né? Que é o que as pessoas fazem, né? Vai assistir filme, né? Assistir série, ou jogar, né? Enfim. Então, o cenário era esse, pessoal. O pior cenário possível, tá? Eu era um estudante ali com recursos limitados, pouca experiência, tá? Sem portfólio, né? Sem muita coisa do tipo. E fui para casa da minha mãe no interior. E a minha estrutura, eu tinha um notebook que era um Lenovo, era um Lenovo, o computador tinha 8 GB de RAM, não era SSD, era um computador, era um HD, acho que HD de 500 GB, né? Placa de vídeo, aquela integrada mesmo, computador só para estudar. E como na época da faculdade, entre o sexto e sétimo período, eu estava aprendendo desenvolvimento mobile, aí eu baixei o Android Studio nesse computador. Já ouviu falar do Android Studio, gente? Já Já, ouviu já. falar dessa ideia de desenvolvimento? É uma ideia bem pesada, tá? Que Ah, quando você liga, já, né? É. Hoje ela está mais leve, mas antigamente ela é bem pesada. Então, pra vocês terem ideia, quando eu ligava o PC e eu abria a IDE, eu deixava lá abrindo, ia tomar um café, ia sair um pouquinho. Depois de 20 minutos, eu voltava e já estava tudo aberto. Era bem pesado a IDE para desenvolver aplicativos móveis, né, nessa época. Hoje não, hoje você consegue fazer usando o próprio VS Code, você consegue usar tecnologias mais leves, como o Flutter, o próprio React, né? Então é mais tranquilo. Mas nessa época era só com Android e com Java, né? Você gosta de Java? professor, até agora não tive nem tempo ainda de saber se eu gosto ou não. É. É que eu não gostava não, mas eu tive que aprender, né? Eu tive que aprender. E aí, beleza. Esse era o cenário. E aí eu tava lá, né? Eu tava lá com nessa situação, né? Com o braço quebrado, com esse notebook lá, aprendendo a desenvolver mobile na faculdade, né? E aí eu li uma notícia, né? Eu li uma notícia. O WhatsApp lança, isso em 2018, final de 2018. O WhatsApp lança uma nova atualização. São as stickers e as figurinhas. Em 2018, o WhatsApp lançou as stickers. Final de 2018. Aí eu fiquei curioso, falei, deixa eu dar uma olhada em como que. E o que que é isso? Fui lá no Google, nova atualização do WhatsApp, e vi, né? E vi também que o WhatsApp tinha disponibilizado uma API para que desenvolvedores pudessem criar aplicativos de figurinha. Todo mundo que já ouviu falar de API, sabe o que é uma API? Sim, professor. Legal. A API é uma interface de desenvolvimento, né, que serve para ser um meio, né, um meio de campo entre o banco de dados de uma empresa, de um servidor e o cliente, né, e o usuário. Porque o usuário, para que o usuário não acesse diretamente o banco de dados, a gente cria uma API. Então, o WhatsApp ele não ia liberar o banco de dados para ninguém. Então, disponibilizou uma API para que quem quisesse integrar alguma coisa com o WhatsApp pudesse usar essa API.
Aí foi eu, pessoal, dar uma olhada na API. E pasme, eu tive que ler a documentação. Hoje os alunos às vezes não querem ler, mas eu tive que ler a documentação. E a documentação era toda em inglês, toda em inglês. Aí vai eu, né? Isso em 2018, final de 2018, não tinha chat GPT, não tinha Gemini, não tinha nada disso. Foi eu pegar linha por linha, traduzir no Google Tradutor, para poder entender, né? Aí beleza, aí eu falei, cara, que legal. Né? Eu tava sem fazer nada, que legal. Eu vou criar um aplicativo, né? Aproveitando que eu já estou pegando a disciplina, eu vou criar um aplicativo só para me ter aqui no celular mesmo, né? E vou botar umas figurinhas para ficar usando. Beleza. Mas aí eu falei, que figurinha eu vou usar? E o que eu gostava de ver na época, né? E até hoje. Eu via muito meme, tá? Muito meme. Então, eu falei, vou pegar os memes, né? Do Brasil, assim, que o pessoal gosta. Vou pegar esses memes, vou recortar, né? Assim, gente, nem com Photoshop eu sabia mexer direito, tá? Então, até os memes, os recortes dele, eu botava assim, uma borda zona grande branca, porque eram uns recortes bem, eram uns recortes bem assim, né? Bem amador, né? Beleza. Peguei esses memes, recortei bonitinho e criei, né? Uns 5 pacotes de figurinhas, né? Botei no aplicativo. Aí, beleza, né? Os memes já era popular no Brasil, tá? Na época. O WhatsApp vinha crescendo muito. E o comportamento do usuário, né, levava muito a usar meme, né? Beleza, eu fui, criei esse aplicativo. Aí instalei no meu próprio celular mesmo, né? E comecei a usar meme, né? Aí eu pensei, falei, cara, e se eu publicar esse aplicativo na Play Store? Como é que faz para publicar na Play Store? Eu não sabia na época. O que que eu fiz? Fui no Google, pesquisei como publicar um aplicativo, vi uns 4, 5 vídeos no YouTube. Aí fui e descobri que para publicar um aplicativo eu precisava criar uma conta e precisava pagar, na época o valor é US$ 25. Eu acho que hoje deve ter atualizado, mas na época era US$ 25. Outra dificuldade, rapaz, eu não tenho dinheiro não, ó. Como é que eu vou arrumar esse dinheiro? US$ 25 na época devia dar uns R$ 100, 130, 150. Tem que ver a cotação. Aí o que que eu fui? Falei, mãe, qual é o seu cartão de crédito aí? Quer comprar o quê, menino? Não, é coisa besta, mas é só pra ver o negócio aqui. Aí eu fui, peguei o cartão de crédito da minha mãe, comprei. Aí eu falei, não, depois eu pago a senhora. Ó, se roubar se algum hack aí, né? Ela falou, se algum hack entrar aqui, invadir minhas coisas aqui, você já sabe. Eu falei, não, mas pode ficar tranquilo, eu sou estudante de TI, tá protegido. Enfim, aí eu fui criar essa conta, né? E gastei R$ 150 para criar essa conta. Beleza, publiquei o aplicativo na conta, né? Publiquei o aplicativo nessa conta. Publiquei, aí tem os trâmites lá que a Play Store leva para validar seu aplicativo. Aí validou, 2 dias já estava disponível. Aí eu falei, ó, vou mandar o aplicativo para minha mãe, né? Para meus primos aqui para baixar, né? E pronto, só para dizer que eu tenho um aplicativo. Botar no grupo da família. E assim eu fiz, tá? Mandei para minha mãe, né? Para meus primos, grupo da família. Então, olha só, pessoal, não foi, né, uma ideia genial, tá? Em outros momentos foi uma ideia genial. Foi uma ideia bem simples, mas só que ela foi executada, tá? Ela não ficou só no campo das ideias. Deixa eu voltar para minha historinha. Mandei para o grupo da família. Com uma semana, gente, o aplicativo estava com 8.000 downloads. Aí eu falei, rapaz, será que eu tô com muito primo, ó? Eita, meu primo, que eu não tô sabendo. 8.000 downloads. E eu falei, não, peraí, deixa eu entender esse negócio aqui. Deixa eu. 8.000 downloads, até agora não ganhei nada, só gastei. Nem paguei minha mãe. Aí eu fui descobrir como é que monetizava um aplicativo, tá? E existem duas formas, basicamente, de se monetizar um aplicativo. Você pode vender o aplicativo, né, que é o que a App Store faz aí, né? Vende o aplicativo.
Ou você pode colocar anúncios, né? Igual o YouTube faz, coloca anúncios, né? Então você entra lá no aplicativo, tem um monte de anúncios, e a cada clique no anúncio ou visualização você recebe alguma coisa. O que eu fiz? Botei anúncio. Aí eu falei, fui, criei uma conta no Google AdSense, descobri lá como é que validava tudo. Peguei o cartão da minha mãe, botei lá de novo para poder validar. E aí, atrelei anúncio ao meu aplicativo. Pessoal, com 2 semanas o aplicativo já estava com 15 mil downloads. O que acontece? Eu peguei um hype, tá? Eu peguei um hype sem saber que ali era um hype. Tinha poucos aplicativos de figurinha no Brasil na época. Poucos. Era uma atualização do WhatsApp. E o pessoal amava meme no Brasil. E o meu aplicativo era um dos poucos que já estava funcionando. Ou seja, o meu aplicativo, pessoal, estava no top 3 da Play Store de download. Beleza, a pessoa baixava, às vezes não gostava muito de instalar, mas nisso dela baixar, eu já tinha visto uns 2 anúncios ali, já tinha apertado em alguma coisa, já tinha gerado um download, um engajamento. E aí eu tive uma oportunidade. E qual foi o produto? O produto foi esse, tá? Eu batizei de Sticker Memes Brasil, tá? Até o nome eu pensei em botar em inglês. Falei, não, vou botar em inglês aqui, porque já que eu tive que usar o Google Tradutor, né? Então, né? Vai ficar mais popular. Peguei a figura do Sérgio Berranteiro, que era um meme que estava muito popular na época, e lancei na Play Store, tá? Pessoal, não tinha nenhuma interface revolucionária, pessoal. Hoje eu posso falar para vocês, hoje eu entendo bastante de design, de programação, de UX, UI, né? O, o NAN, né? Mas na época, pessoal, não tinha nada revolucionário, era algo muito simples. Pessoal, não tinha nenhum código complexo, basicamente era só uma interface com as figurinhas já dentro do banco de dados do SQLite, que é incluso do Android, tá? E resolveu um problema simples, tá? Que as pessoas tinham naquele momento. E aí, pessoal, quando eu lancei, não tinha investimento nenhum, tá? Mas aí, a partir do momento que as pessoas começou a compartilhar figurinhas, o negócio foi viralizando, tá? Viralizou, viralizou e chegou em mais de 100 mil downloads, tá? Todo esse hype aí, eu surfei nessa onda de crescimento. 2018, 2019, 2020, 2021, até final de 2022, ainda tinha alguns usuários ativos, tá? E aí teve algumas notícias na época, tá, pessoal? Essa pessoa aqui também sou eu, tá? Esse era meu notebook, eu falei Lenovo, mas na verdade era um Dell, né? Já era um pouquinho melhor aqui. Aqui era um Rapaz, aplicativo com professor, poucos processos. Deus teve misericórdia do senhor, hein? Deus é bom, né, cara? Você tá lindo, Pedro, tá lindo. Deus Ah, é, ô Deus menino é lindo. bom, né? Deus existe. Professor, a gente não gosta de mentira, professor. Deus é bom. Parecia o Zeco do Burro. Ainda bem que o tempo melhora Ô, tudo, né? gente, ó. Deus é bom. Pra você ver, ó. Do mesmo jeito que teve chance pra mim, tem chance pra vocês também, né? Tá vendo? Isso. Ô, Eu gente, mas escutei uma você da coisa. minha mãe que era Ô, estudar. ô, Não, o Pedro, senhor mas vai uma virar minha coisa. inspiração. Ô, Pedro, mas uma coisa o pessoal vai concordar. Você melhorou muito. Tempo dá o tempo, né? Tá vendo, Minha, gente? minha nova E aqui eu vou inspiração mostrar pra aí. vocês os vídeos da época. Eu vou mostrar os vídeos da época pra vocês terem ideia. Olha só, deixa eu voltar aqui. Vou pegar essa aqui do Bom Dia Tocantins, tá? Gente, eu fui um dos primeiros tocantinenses a ter um aplicativo virais, tá? Então, pensa. Viral do sucesso dos aplicativos. Vocês conseguem escutar aqui, gente? Esse estudante por prática que aprendeu em sala de aula. Curioso para saber como é que funcionava essa figurinha. E aí comecei a estudar, ver como é que funcionava. E aí, foi a ideia de fazer esse aplicativo, né? Peguei os memes mais usados do Brasil. Assim, foi um pouquinho trabalhoso, mas em uma semana eu consegui fazer. Tendo todo o material, a documentação, passar por pesquisa. Tudo começou com apenas uma brincadeira. Mas deu tão certo que o aplicativo já tem mais de
downloads. E acredite, ele já foi baixado até por usuários de outros países. É muito estranho, cara, porque eu não dimensionei o quanto poderia chegar esse produto, esse aplicativo, a proporção que ele ia ter, né? Essa empolgação toda do Pedro é porque quando o aplicativo foi criado, ele pensou que apenas a família faria o download. Para quem esperava 10 downloads, né? Minha mãe, da minha irmã, dos meus filhos que eu ia obrigar a baixar, eu tô muito satisfeito. 25 downloads, assim, é um reconhecimento de um trabalho que eu tive para fazer e representa uma felicidade muito grande quando você vê que seu conhecimento está servindo para alguma coisa, né? E olha, ele gostou tanto do resultado que o desejo é aperfeiçoar e atrair mais usuários. Espero mais downloads, vou fazer mais melhorias, né, no aplicativo. Somente agora, vou adicionar mais memes, mais stickers. Eu espero que esse número cresça mais. Certo, essa foi uma das reportagens, mas teve mais também. Certo, aqui foi um site que pegou meu aplicativo e publicou. Aqui foi um site de notícia de que em 2021 mostrou que colocou meu aplicativo como um dos 3 aplicativos melhores da Play Store, tá? Então o meu é esse aqui, ó. Mas você vê, a gente está com o Sticker.li, que é um dos melhores que tem hoje, tá? E o meu já estava aqui, né? Bem elencado, tá? Aqui foi algumas notícias, né? Do AF Notícias. Esse aqui sou eu, né? E eu acho que eu tenho outro aqui. Deixa eu ver se tem outro vídeo aqui. Tem esse aqui do Jornal do Tocantins. Na época. Em português de figurinhas. Então eu comecei a pesquisar, a estudar para ver como é que funcionava essa nova função, esse novo método, né? E por incrível que pareça, o bom, né? Eu estava pegando esse tipo de desenvolvimento com uma base da católica também. Então eu usei o útil ao agradável. Eu tinha que desenvolver um aplicativo, como trabalho com visão da disciplina, e pegando esse time da stickers, eu peguei e criei esse aplicativo. No começo eu falei assim, vou criar, vou publicar, só para me aprender, vai dar 10 downloads, minha mãe, minha irmã e meus primos que eu vou obrigar a baixar o aplicativo. E aí quando eu vi que estava tendo muito download, 100, 1.000, 1.500, aí eu falei, para aí, deixa eu arrumar esse negócio aqui, eu fiz de qualquer jeito, só para publicar, né? De qualquer jeito que eu arrumasse, corrigir, adicionar mais figurinhas. E desde então eu vim adicionando figurinhas, e já está com 20 valores, né? A sua atualização por livro está com 20 valores. Assim, muito, muito incrível. Eu fiz uma coisa, assim, por curiosidade, não tem também curiosidade, diversão e diversidade de download. Eu também fiz outro aplicativo dessa disciplina, que são de lista de compras. Esse deu trabalho de fazer, esse foi o mais trabalhoso de fazer. E esse já não tem tanto download igual esse da sticker, né? Mas o lista de compras foi mais trabalhoso. Um fato interessante que eu achei tem muito download nos países próximos do Brasil que falam língua portuguesa, como Paraguai, Moçambique, Angola, tem alguns downloads também dos Estados Unidos. Esse é um fato muito interessante. Estou mostrando aqui como é que foi a repercussão na época, né? Enfim, recebi proposta de emprego, de uma agência de publicidade, me convidou lá para me conhecer, depois para me oferecer a proposta de emprego, né? Justamente pela ideia inovadora que eu tive, né, naquela época, né? E aí, pessoal, esse negócio viralizou, né? Eu comecei a receber, monetizar, né, com os anúncios. Paguei minha mãe, falei, ó, mãe, aqui, ó, trabalho digno. O dia que só me emprestou para comprar a conta, tá aqui, ó. Paguei a minha mãe, o aplicativo começou a crescer e a gente perdeu o hype depois, né? Chegou 22, perdeu o hype, né? Mas eu ainda tenho a conta, tenho o app e tenho ele de lembrança, né? E guardo comigo, né? Me ofereceram para comprar ele, né? Comprar a base de dados que eu tinha, mas eu não quis vender, não. Falei, não, vou deixar isso aqui como história, né? E aí, pessoal, o que que ninguém ensina pra gente, tá? Qual que tá o segredo aí, né? O que que ninguém ensina na faculdade, tá? A faculdade, pessoal, ela não vai te ensinar tudo, tá? Ela pode ser uma base ali, mas ela não tem, embora tenha excelentes professores, educadores, não tem como passar tudo para o aluno. E o mercado, ele valoriza a execução, tá? Ele valoriza a execução.
projetos reais, pessoal, é maior do que a teoria, tá? Você não cresce só estudando, você cresce fazendo. Qual foi o meu diferencial aqui? Foi que eu tive uma ideia, como várias pessoas têm ideia, mas eu a executei, tá? Do jeito que eu tinha, com as condições que eu tinha e da forma que eu tinha, tá? Eu não esperei o momento ideal, porque até o braço estava meio ruim de mexer naquela época. Foi do jeito que eu tinha. E quando a gente executa uma tarefa, e ela sai do campo das ideias, aí essa tarefa começa a ser visível e palpável. E uma vez que ela é palpável, ela pode ser validada. E foi o que aconteceu comigo. Alguém levantou a mão aí? Professor, mas e aí, o retorno financeiro foi muito bom do aplicativo? Porque 100 mil downloads é muita coisa, né? Vamos deixar as perguntas lá para o finalzinho. Aí eu comento com vocês se foi bom ou não, tá? Se Ah, valeu sim, a pena ou beleza. não. Mas já adianto que deu para pagar minha mãe. Ah, bom. Vamos lá, tá? Pessoal, a gente não precisa, tá? Esperar estar 100% pronto para fazer alguma coisa, tá? Existe uma ilusão de perfeição. Não, primeiro eu vou estudar tudo, entender toda a teoria para depois praticar. Pessoal, isso não acontece, tá, gente? A gente não precisa, se a gente for esperar o momento certo acontecer para a gente começar alguma coisa, a gente não começa nada, tá? Então, o momento perfeito, ele chama aqui e agora, tá? Do jeito que eu estou e da forma que eu estou, tá? Então, você precisa começar antes de se sentir preparado, tá? Teve uma ideia, valida ela, cria um produto e lança, lança. Saiu do campo das ideias, tá? O cemitério, gente, está cheio de boas ideias, tá? Boas ideias que às vezes nunca saíram do papel. E o feito, pessoal, é melhor que perfeito, tá? E aqui eu vou deixar até uma dica para vocês, que às vezes a gente começa a fazer muita coisa e não termina nada, né? A gente começa a fazer uma faculdade e não termina, começa a fazer um projeto e não termina, começa a ler um livro e não termina. Gente, uma finalizativa é melhor que 10 iniciativas, tá? Então é melhor você finalizar uma coisa do que iniciar 10 coisas novas, tá? Beleza? E o jogo muda quando você começa. E quais são as lições práticas, tá? Que eu deixo para vocês, né? Primeiro, comece com o que tem, tá? Se hoje você tem um notebook simples, comece com ele. Se hoje você tem um computador simples, comece com ele. Se hoje você não tem nada, só a faculdade, comece só no laboratório da faculdade, tá? Quando eu comecei, pessoal, minha graduação, um pouco antes, até no ensino médio mesmo, eu não sabia nem matemática direito. Matemática era uma deficiência que eu tinha. E aí foi eu, com toda a humildade possível, por YouTube, aprender como era a disciplina de matemática, procurar curso de matemática, até que eu caí numa matemática básica e comecei do zero, tá? Comecei do zero. Com adição, subtração. Então, se você tem uma dificuldade, se você tem alguma deficiência, entre aspas, procure sanar ela. Só você pode enfrentar esse problema. Se você é muito ansioso, assim como eu era, você está depressivo, alguma coisa do tipo, procure ajuda. Ninguém consegue fazer as coisas sozinho, não. Hoje tem terapia, pode procurar um médico. Mas só você pode mudar a sua vida. E foi o que eu entendi, tá? Que só eu poderia mudar a minha realidade com as coisas que eu tinha na época. É... outra lição prática que eu tiro desse projeto, desse aplicativo, é que às vezes a gente tem-se a impressão que ideia simples não funciona. A simplicidade, pessoal, é o caminho, tá? O menos é mais. Então, você precisa resolver um problema. Até na nossa disciplina hoje de projeto extensionista, né, a gente estava conversando sobre pitch, né, e teve algumas apresentações. O que eu falei para o pessoal, gente, foque no problema, foque na dor, e aí precisa resolver essa dor.
Se vai ser com um site, se vai ser com aplicativo, se vai ser com IA, se vai ser com. Não, isso aí é outra coisa, mas foque em resolver um problema. E na época eu resolvi um problema que era de figurinhas, tá? Até, pessoal, a grande indústria de software criar um aplicativo bom de figurinhas, que é esse Stickly.li, o meu já estava surfando na onda, ó. O meu já estava surfando na onda. E consistência versus talento, tá, gente? É, a constância é o que faz a gente crescer todo dia, tá? Então, por exemplo, se você for lá na academia segunda-feira, tá lotada. Sexta-feira já tem pouca gente. Porque às vezes as pessoas não são constantes. Então, o que faz a gente vencer é fazer 1% todos os dias. Ah, nesse dia eu não consegui, tudo bem, no outro dia eu faço 2% para compensar. E assim sucessivamente, tá? É ter disciplina, tá, pessoal? Disciplina, ela é maior do que motivação, tá? E aí, alguns detalhes sobre o aplicativo, ele foi baixado em vários países, tá, pessoal? França, Angola, esse de língua portuguesa, quase todos, Moçambique, Portugal, Israel, Estados Unidos, enfim. Quase todos os países têm pelo menos um download lá, tá? E eu trago essa reflexão para vocês, né? Já caminhando para o fim da nossa aula, e depois vou abrir para perguntas. Qual que é a sua desculpa, tá? O seu primeiro projeto, ele não precisa ser perfeito, tá, pessoal? Ele só precisa existir. Lembrando que no sétimo período, eu já estava terminando a faculdade, foi quando eu consegui construir o meu primeiro portfólio, tá? E que portfólio? Esse portfólio me ajudou a entrar no mercado, me abriu portas, né? Me deu muito reconhecimento. Então, às vezes, você está pensando, poxa, já estou no fim da faculdade, será que ainda dá tempo? Dá tempo, tá? O fim das coisas é melhor do que o início delas, tá? Então, qual que é a sua desculpa? O que te impede, tá? Eu tinha tudo para não para ficar triste, com o braço quebrado, assim, igual eu estava na época, né, um pouco depressivo, mas eu decidi construir uma história nova, né? E deu certo, tá? E essa é a reflexão que eu trago para vocês, tá? Seu primeiro projeto ele não precisa ser perfeito, ele precisa existir, tá? E vamos continuar essa conversa agora. Agora eu abro para perguntas, para uma troca de ideias. Quero agradecer a todos que me escutaram aí. Bora lá. Doutora Larissa, alguma Obrigada, professor consideração? Pedro. Muito interessante sua história. Parabéns pela sua trajetória, a resignação que você teve, dedicação e resiliência, né? Em meio às adversidades, com problema de saúde, o braço quebrado, machucado, e ainda assim você encontrou ali motivação para fazer algo que inicialmente, né, não foi, nem imaginou a repercussão que teria, mas, como você mesmo disse, você executou uma ideia, né? Então, parabéns, achei muito interessante e eu acho que é isso que cada um de nós precisamos na vida, né? Na área profissional, na área acadêmica, na vida pessoal também. Ter essa resignação, essa obstinação de vencer, de ir além, além das dificuldades, além das adversidades, além das críticas, além das circunstâncias. Então, achei muito bonita a sua história de vida. Aí fica um exemplo muito bonito para todos nós que assistimos você nesse momento. E agora, pessoal, é a vez de perguntar para o professor Pedro aí o que vocês elogiar, perguntar alguma curiosidade, algo que vocês gostariam que ele explicasse. Agora é com vocês. Professor, o senhor falou que o aplicativo o senhor não quis vender, né? Depois, o senhor quis ficar com ele, mas ele te gera alguma coisa até hoje? Boa pergunta. É o Alisson, né? Cachorro, é o Matheus. É o Matheus, certo. Gera sim. A receita que esse aplicativo gerou
foi com anúncios, né, que eu coloquei nele. Então, recebi em dólar, né? Você cria uma conta, né? E aí você recebe, não é muita coisa não, tá? Não é, não dá para você ficar rico dependendo da estratégia que você coloca ali, né? Mas não foi muita coisa não, mas eu recebi algum valor. E aí eu lembro também que descontava, né? Quem paga imposto de renda nesse valor, né? E tudo mais. Quando eu recebi a proposta para vender o meu aplicativo, já foi no final do hype, já foi em 22 por aí. E aí, quem me ofereceu, fez a proposta, me ofereceu 15 mil reais para me vender a minha base de dados. O que é isso? Como o aplicativo teve muitos downloads, eu tenho usuários de vários locais, tá? De vários locais do mundo. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu abro aqui as estatísticas para vocês. Vocês conseguem ver essas estatísticas aqui? Estou mostrando? Sim, dá pra ver. Tá. Sim, Então, o que acontece? Quando a gente desenvolve aplicativo para mobile, né, e disponibiliza na Play Store, eu consigo ver muitas informações sobre o celular de quem baixou, tá? A localização, qual tipo de aparelho, um monte de coisa que a gente nem sabe, né? Então, o desenvolvedor consegue ver tudo. Então, a pessoa que quis me comprar o aplicativo, ele quis comprar todas as informações, né? De pessoas, né? Enfim. E aí eu não quis vender, não. Eu falei, não, sei lá, vai usar para outra coisa aí, para fazer lead ou coisa do tipo, eu não quis vender, não. Aí eu falei, não, tá bom, já chega. Mas na época foi 15 mil reais, tá? Se eu não me engano. Eu falei, não, tá de boa, não precisa não. Mas o maior lucro que esse aplicativo me deu foi o meu portfólio, tá? Esse aplicativo me abriu lá portas para vários locais, né? Empregos, viagens, entrevistas, né? Até mesmo a própria autoestima, né? Bagagem. Então me abriu as portas, né? E isso aí, na minha visão, é o maior ativo, né? Porque se eu for contar o que eu recebi pelas portas que se abriu, né? É bem mais do que só o que eu recebi por anúncio, tá? Então, eu vejo que isso é o maior legado desse que você consegue, tá? E hoje em dia, principalmente nas entrevistas de emprego, né? Principalmente vocês que estão na faculdade, estão saindo, geralmente o seu recrutador vai perguntar, e aí, você tem algum portfólio, alguma coisa que você já fez? E aí é algo interessante você mostrar, né? Quando você tem alguns projetos envolvidos, você guarda aí no GitHub, por exemplo, é algo interessante. Mais alguém? Muito legal, professor, essa sua história de vida aí. E muito legal aí essa metodologia de inspiração aí. Eu tenho aprendido muito nas suas aulas, particularmente, né? E fico feliz aí pela força de vontade sua de nos transparecer e nos ensinar, né? Aí, quem mais levou a mão? Levantou a mão? Davi? Ainda tem alguma Tô pergunta, fazendo o Davi? meu, Não, tô professor, fazendo levantei a mão sem querer aqui. O Parabenizar o senhor, Elito, né? De fato, foi um projeto muito, muito da hora aí que o senhor fez, né? Em um momento muito bom também para ele se tornar viral assim. E é isso, fica de inspiração aí pra gente, né? Sempre dar o nosso máximo aí pra criar uma coisa bacana, né? Pensar em um projeto e seguir o mesmo caminho aí. Então é isso aí, professor. Parabéns aí. Obrigado, obrigado. E assim, a gente tem que sempre pensar que tudo na vida passa, né? O momento difícil, o momento bom, tudo na vida é passageiro. E a gente precisa aproveitar esse momento. Então, por exemplo, vocês estão, alguns no terceiro, alguns no quinto, alguns no primeiro período, né? 3 anos você vai concluir a tua faculdade aí, né? Se tudo der certo, né? Você não reprovar, for até o final. E esse momento, pessoal, é um tempo muito rico, tá? E quem constrói a verdadeira bagagem de conhecimento é você, tá? Então, assim, na época, eu trabalhava de manhã, trabalhava à tarde e estudava à noite. O tempo que eu tinha para estudar, pessoal, para a faculdade, para algum conteúdo, era final de semana. Então, meus finais de semana geralmente era sábado, eu arrumava a casa ali, né, onde eu morava,
lavar a roupa e depois eu ia estudar, né? E aí aprender. Foi assim que eu aprendi a programar, foi assim que eu aprendi alguns conceitos importantes, né? De banco, de dados, de redes. Foi estudando o tempo que eu tinha. Mas nós, como programadores, como tanto aluno como professor, principalmente alunos, a gente tem que tirar um tempo para estudar todos os dias. Somente se você quiser se tornar um bom profissional, tá? Você precisa estudar, precisa aprender a estudar, atacar suas deficiências, tá? Porque você pode mudar a sua vida, mudar o seu destino, mudar, criar novas soluções. Às vezes, ao seu redor tem uma ideia, algo assim, muito simples, que se você fizer aquilo, já resolve a vida de todo mundo. Um outro aplicativo que eu fiz também era porque eu fazia compras no mercado e aí meu dinheiro era muito contado na época, né? Era universitário, não quebrado, era contado. E aí, às vezes, quando eu chegava no caixa, eu estipulava, tipo assim, não, R$ 300 para fazer a compra. Mas eu chegava no caixa, dava 350. E aí, gente, assim, é um pouco constrangedor. Pelo menos eu achava comigo, eu tenho que tirar as coisas do carrinho e botar ali no balcão do caixa, né? Porque o dinheiro não deu. Então, o que que eu fiz? Na época, eu falei, eu vou criar um aplicativo, uma calculadora, e aí eu coloco os produtos, né, que eu vou fazer a compra, né? E aí, conforme eu vou vendo o preço, eu já boto o preço aqui, e ela já vai somando aquilo ali, e já vai me dando o resultado. E quando eu chegar no caixa, eu já sei quanto deu minha compra. Então, se eu tiver que tirar alguma coisa, eu já tiro logo aqui. E aí foi o lista de compras. Esse aí deu uns 8 mil downloads na época. Mas resolveu um problema meu, tá? Então, o que a gente precisa, às vezes, é olhar um problema simples, tá? E falar, poxa, vou resolver isso aqui hoje, esse problema aqui hoje. Deixa eu ver se eu tenho aqui de aplicativos publicados, tá? Eu tenho até que... O que que acontece, pessoal? Mudou a política financeira dos Estados Unidos, né? E aí a Google removeu o app, eu tenho que ir lá, eu tenho que aderir a nova política financeira para eles voltar com meus apps. Eu criei ao todo, pessoal, 6 aplicativos, tá? O Chique Memes, que foi o Marco Popular, esse aqui que foi para uma igreja, esse aqui que foi o meu TCC, tá? Esse aqui que é a lista de compras, que eu falei para vocês. Esse é o Achei em Palmas, tá? Que é uma página no Instagram que tem até hoje aí, com muitos seguidores, tá? E esse aqui foi um acampamento para uma igreja que, na verdade, eu só emprestei a minha conta para um colega meu publicar esse aplicativo. Ou seja, é, a gente precisa, pessoal, pegar as ideias bobas que a gente tem. Igual eu já vi alguns alunos falando assim, eu quero fazer, sei lá, eu quero melhorar a jogabilidade no jogo. Às vezes é uma ideia simples ou boba para você que se você implementar, muitas pessoas vão aderir, porque tem várias pessoas no mundo com essa mesma dor, tá? Com essa mesma dificuldade. Positivo? Ô, professor, meu projeto, professor, ele vai resolver a dor, acho que da metade da população dos palmenses. Qual que é? Só eles, tipo, só não tá tendo muita atenção, né? No caso, eu tô com a ideia de uma inovação urbana, né? Que o problema principal é o asfalto ruim aqui de Palmas, que ele traz assim uma série de fatores, danos nos veículos, congestionamento o tempo todo. E o que eu tô querendo fazer é meio que juntar tudo em um aplicativo só, que é suporte técnico, é, armazenamento dos dados, né? Do problema das vias, relatório fotográfico que pode ser feito pelo próprio condutor ali, né? Pode fazer um relatório fotográfico ali dos danos da pista. E também eu pretendo até associar futuramente com a prefeitura, né? Para fazer um mapeamento assim de áreas que está mais prejudicada ali com déficit de atenção. É um projeto bem louco, só tá faltando mesmo atenção por enquanto, mas vai dar certo. É assim que surgem as ideias, né? Assim que surgem as ideias. É,
Então, essas ideias meio loucas, assim, já dizia Steve Jobs, né? São essas É, loucuras, rapaz. assim, que mudam o mundo, né? Pense um pouco diferente, né? Think diferente, né? Pois é, Pessoal, professor, eu nunca vi nada relacionado, então. olha só, é uma ideia, tá? É uma ideia que precisa sair do papel, né? Por enquanto está É, no por mundo enquanto das tá só na ideias teoria. aí. Está só na teoria. Pessoal, tranquilo? Mais alguma pergunta? Algo a acrescentar? Queria só vocês tirarem, vocês abrirem essa câmera para nós tirar uma foto aqui, pelo Teams, todo mundo. Quem puder, né? Porque às vezes tu não pode, aí a gente entende, né? Ei, Só rapaz, não tem suporte pra câmera aqui. quem puder abrir a câmera aí. Também tô sem câmera aqui, professor. Eita, tá certo. Quem puder abrir, tá? Só então, gratidão aí pela presença de todos, tá? Eu vou parar a gravação e eu deixo a palavra agora com a professora Larissa. Obrigada, professor Pedro, mais uma vez.